Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir trabalhando na nossa playlist de Física aplicada ao ensino médio. Nós estamos trabalhando agora com a ótica. Vamos a esse exercício. Uma fonte de luz pontiforme. Pontiforme é uma fonte de luz que se propaga em todas as direções. Ela projeta sobre uma parede a sombra de um disco de 20 centímetros de diâmetro. A luz incide de forma perpendicular entre o disco e a parede. A distância entre o disco e a parede é 3 vezes maior do que entre a fonte e o disco. Calcule a área da sombra projetada na parede. Então nós temos aqui a fonte de luz. Nós temos aqui esse disco, como está colocado no texto. Essa luz, ao bater nesse disco aqui, vai propagar uma sombra. E essa sombra vai aparecer aqui e ela vai representar, então, uma área sobre a parede. A área da sombra projetada sobre a parede. Então, essa é a ideia. Agora, o que ele fala? Esse disco tem diâmetro de 20 centímetros. Diâmetro. Então, nós vamos ver que o raio vai ser 10 centímetros. Outra coisa importante com relação à distância entre fonte, disco, parede. Diz o seguinte aqui, a distância entre o disco e a parede, é 3 vezes maior do que entre a fonte e o disco. Então é isso aqui, essa distância até aqui, vamos marcar porque vai formar aí uma base de um cone. Então essa distância aqui é 3 vezes essa. Então é assim, se eu disser que aqui mede x, é essa medida, até aqui. Essa vai medir 3x. Ok? Nós temos aqui o diâmetro do disco. O diâmetro do disco é 20 centímetros. O diâmetro é isso aqui. Consequentemente, o raio é 10 centímetros. Mas agora observe o seguinte. Calcule a área da sombra projetada na parede, essa sombra que vai aparecer aqui, em metros quadrados. Então, esse raio tem que passar para metros quadrados. Esse raio aqui, porque nós vamos precisar fazer uma regra de 3. Então, o raio dividido por 100, para virar metros, vai ser 0,1 metro. Então, aí está. Esse raio aqui mede 0,1. Eu quero que você observe o triângulo que se formou aqui. Um triângulo retângulo. Eu vou reproduzir aqui do lado. Como a área projetada na parede será a sombra de um disco, então nós temos que saber qual é o raio desse disco aqui, para que eu possa então calcular a sua área. Então eu coloquei aqui, observe, esse triângulo está aqui, aqui está a fonte de luz, a altura até aqui é x e depois é 3x. Esse raio aqui, é o 0,1 metro. E eu preciso saber esse raio maior. Então vamos fazer uma regra de 3, observando a altura total com raio maior. A altura menor com raio menor. Então vai ficar assim, A altura total, eu tenho 3x mais 1x, é 4x. Está, vou pegar esse raio maior aqui, Agora o menor. A altura menor aqui, Eu tenho triângulo semelhante aqui, por isso que eu posso trabalhar assim. É x sobre esse raio aqui, que é 0,1, já transformado em metro. Multiplicando em cruz, eu vou ter Rx igual a 4x vezes 0,1. Esse x com x já simplifica, está multiplicando dos dois lados. Então sobrou raio. E 4 vezes 0,1, isso dá 0,4.
0,4. E é esse raio aqui, ó. Então, é metros. Já está transformado. Então, vamos atender. Calcule a área da sombra. É essa sombra aqui que vai se projetar na parede. Então, é evidente que a área da sombra projetada na parede é a área de um círculo. Nós temos aqui um cone. Esse círculo é a base desse cone. Então, eu preciso calcular a área desse círculo. E eu sei que o seu raio é 0,4. Então, vamos lá. Como nós calculamos a área de círculo? Que vai corresponder à área da sombra. Então, vou pôr assim. Área da sombra. A área de círculo é o π vezes o raio ao quadrado. Então, a área sombreada, ou a sombra projetada na parede, não mexe no π, o raio é 0,4 ao quadrado. Então, nós teremos uma área, 0,4 ao quadrado é 0,16. E deixa o π. E agora está em metros. Metros quadrados. Então, essa é a área cobrada no exercício. A área da sombra projetada na parede. 0,16 π metros quadrados. Então, chegamos à resposta. Gostou desse exemplo? Deixe o like no nosso vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição no canal, pessoal. É importantíssimo. Acionando o sininho, você recebe todas as postagens. Eu preciso do seu incentivo. Assim você fortalece o nosso trabalho e mostra a relevância do conteúdo que eu deixo postado aqui no canal. Até mais. Veja as playlists completas. Tchau!